Havia uma tribo que morava nas profundezas da caverna. Isso é depois, nos tempos da caverna, nos tempos da última glaciação. E essa tribo morava lá por milhares de anos, aquelas cavernas enormes, lá de Dordogne, aquelas cavernas todas. E, na verdade, essa tribo, milhares e milhares de gerações foram se repetindo, se repetindo. E eles só conheciam a escuridão, a umidade, a ausência de perspectiva, só conheciam aquela vida úmida do fundo da caverna. Até que um dia um grupo de jovens, inconformados com aquela escuridão e com aquela umidade, com aquela ausência de perspectiva, resolveu preparar o seu farnel, a sua mochila e viajar pelo interior da caverna. E depois de uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, brigando com animais bravios, não é? Passando por toda sorte de adversidades, esse grupo encontrou um ponto luminoso. O grupo foi em direção a esse ponto luminoso e descobriu o que hoje nós chamaríamos de boca da caverna, de saída da caverna. E quando os jovens chegaram lá, eles ficaram entusiasmados, boquiabertos, estupefatos, ao verem aquelas coisas todas das quais eles nunca haviam ouvido falar. O sol, o calor, os pássaros, as flores, as folhas, o verde, os animais, aquela coisa toda. E eles ficaram tão bobos, tão boquiabertos, tão entusiasmados, que resolveram voltar de novo para o fundo da caverna. Outra semana de viagem, passando pelos mesmos percalços, até que chegaram onde estavam todas as pessoas, os velhos, as mulheres e crianças, reuniram a todos e disseram: olha, gente, se nós formos por aqui, será uma semana de viagem. Muitos de nós poderemos nem chegar até lá, mas vale a pena o que existe lá. Nós vamos ter que passar por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, mas vale a pena o que existe lá. E sofregamente começaram a descrever as coisas que eles haviam visto. Um falava do calor, outro do sol, outro dos pássaros, outro das flores, outro da luz, outro, enfim, aquela sofreguidão toda, contando com entusiasmo o que haviam visto. Quando terminaram o relato, os mais velhos falaram: coitados, enlouqueceram. Isso tudo não existe. O que existe é isto que nós vivemos: a escuridão, a umidade, a ausência de perspectiva. Nunca ouvimos falar de nada disso. Eles estão tendo alucinações. Eles ficaram loucos. E nessa tribo a pena para quem ficava louco era a pena de morte. E mataram todos os jovens. A moral da história, minha gente, é a seguinte: que nem pelo fato de terem matado aqueles jovens, as maravilhas que eles viram deixaram de existir. Quem deixou de conhecer as maravilhas, foram aqueles que estavam acomodados e quietos e parados no fundo da caverna, no fundo da escuridão, na umidade, na ausência de perspectiva. Foram aqueles que, na verdade, não se dispuseram a passar por uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros. Aqueles que não acreditavam em nada que não fosse escuridão, umidade e ausência de perspectiva. Aqueles que achavam que qualquer pessoa que aparecesse e falasse alguma coisa que não fosse escuridão, era louco, e para o louco a morte. Da mesma forma, meus queridos, agradecendo a audiência de vocês nesse tempo todo, ouvindo este vídeo, eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês podem achar que eu estou louco, vocês podem me matar, mas nem por isso a realidade e verdade de que existe uma outra vida. Existe uma vida motivada, existe uma vida com entusiasmo, existe uma vida além da caverna. Isto tudo existe. Existe um emprego que vale a pena. Existe uma família que vale a pena. Existem filhos que valem a pena. Existe uma mulher, um marido que vale a pena. Existe, na verdade, uma nova vida. Isso existe. Só que tem duas coisas. Primeira coisa, gente, é preciso querer. Se eu não quiser, se vocês não quiserem, não ocorrerá. Primeira coisa, é preciso querer. E segunda coisa, é preciso lembrar que será sempre uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, brigando com animais bravios. Às vezes, chegando lá, vamos chamar de loucos, mas eu diria a vocês: vale a pena. Vale a pena o que tem lá. Vale a pena essa nova vida fora da caverna. Faça essa viagem. Tire você da caverna. Vá, ultrapasse seus próprios limites. Brigue com os animais bravios. Passe pelos lugares estreitos, pelos rios profundos. Encontre a luz e vá em direção a ela. E você vai ver que viver é a coisa mais linda do mundo. Muito obrigado.